Foi? Foi. Bom dia, que a paz de Cristo esteja com você, jovem, que está assistindo nesse momento esse vídeo, e para todos os demais que assistam, que estão assistindo, que irão assistir essa aula da nossa EBD de Vila Medeiros, São Paulo, e é com muita alegria retornar às atividades, porém triste em não estar tendo esse contato pessoal por conta de tudo isso que nós estamos passando, mas estamos tendo aula online no seminário, começou essa semana e agora estamos aqui virtualmente trabalhando, e eu quero poder mais uma vez ser um canal de bênção através desse vídeo para a vida de vocês jovens que vão estar vendo esse vídeo, e que você possa debruçar nessa manhã de domingo, né? Entender essa aula, entender aquilo que Deus tem preparado para você. Mas eu não vou deixar passar em branco. Sexta-feira agora, dia 1º de maio, foi o nosso dia da nossa juventude wesleyana, onde toda a denominação comemorou. E aqui fica o meu parabéns para você, jovem, que está vendo esse vídeo, né? Um grande abraço, que você continue buscando mais a intimidade com Deus, que você continue mais servindo o reino de Deus, que a cada dia Deus possa te abençoar, e que Deus venha fazer presente na sua vida, em cada área da sua vida. E fica aqui meus parabéns para você, jovem da Wesleyana, e para todos os jovens que vão assistir esse vídeo. Eu amo todos vocês e fica aqui um grande abraço. Mas pode contar comigo. Eu sou o seminarista Felipe, estou à disposição de todos vocês. Se quiser conversar, bater um papo, chamar para fazer alguma coisa ou compartilhar algo, chama aí no privado, né? Eu estou à disposição de todos vocês. Mas não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os jovens, com todas as pessoas que vocês conhecem em qualquer lugar do mundo. Mas agora, nesse momento, nesses exatos minutos aí que vamos ter pela frente, quero compartilhar a lição que me foi proposta com vocês dentro da revista da nossa EBD. É a lição 10. Então você que possui a sua revista, acompanha comigo, pegue ela nesse momento, mas procure pegar uma folha em branco também para fazer as suas anotações, anotar as suas dúvidas, faça o seu questionário aí, mas não deixe de estar conectado com o vídeo, né? Estar conectado com o que vai ser falado aqui. Eu estou com a revista virtualmente, estou compartilhando outra tela atrás, né? Então por isso que eu não sei para onde eu olho, mas eu creio que o vídeo vai ficar bom em nome de Jesus. Então, para não fugirmos da nossa lição, estarei abordando cada ponto que ele foi trabalhado, vou estar decorrendo, né, da minha forma, mas preste bem atenção. E o tema dessa lição, a lição 10 da revista, é Atos, a vida e o ministério de Paulo. E quando eu vi esse tema, eu já fiquei feliz bastante. Amo falar sobre Paulo, sobre o seu ministério. E agora seria aquele momento na edição do vídeo que apareceria uma luz branca, um barulho no fundo, só para descontrair. Mas Paulo foi um cara extraordinário, e eu sei que Deus tem e te chamou para você ser essa pessoa extraordinária onde você vive. Então preste atenção nesse vídeo, preste atenção nessa aula e compartilhe esse vídeo. Mas tenha o foco, porque eu sei que com 20 minutos de você assistindo um vídeo, você tem a possibilidade grande de perder a atenção, de perder o foco. Mas eu vou tentar ser objetivo, vou tentar ser prático para não passar de 1 hora, ok? Mas o texto de referência na revista está lá em Atos 28:31, e diz assim: ele, Paulo, anunciava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade.
ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Atos 28, 31. E o objetivo dessa aula é mostrar a importância do ministério de Paulo para a consolidação da igreja. Pois é, lembra daquele papel que eu pedi para você pegar? Então eu peço que você que está assistindo, anote tudo sobre o que você já ouviu de Paulo, sobre tudo que você já aprendeu sobre esse rapaz, sobre esse apóstolo Paulo, e tenha a conexão com o vídeo e estude isso daí. Não perca o foco, tá? Essa lição, ela começa abordando na sua introdução o seu nascimento, a sua escola, um pouco da sua vida, né? Ele vai falando, a revista vai decorrendo aí, acompanha aí comigo, sobre o nascimento de Paulo, onde ele nasceu, a sua escola, onde ele foi criado, onde ele aprendeu, onde ele foi discipulado, um pouco aí sobre a vida. E a revista ela vai dividir em 2 pontos, né? A vida, que eu acabei de falar, de Paulo, seu nascimento, a sua escola, e o segundo tópico, que é o seu ministério. É o que mais chama a atenção, que foi que eu fiquei mais feliz em receber esse tema, esse proposto para dar a aula e fazer o vídeo para vocês. E a revista ela vai trabalhar no capítulo 22, no verso 3, falando sobre um pouco de Paulo, onde ele nasceu. E ele afirma assim, Paulo afirma lá em Atos, capítulo 22, verso 3 diz, acompanhe comigo aí. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês que aqui também são. E ele começa a decorrer sobre a vida, sobre o chamado, e no tópico 1.4 vai falar sobre o chamado, sobre a conversão, onde começa de fato o seu ministério, onde começa de fato as suas viagens missionárias. E esse cara, certamente, ele foi um dos maiores evangelistas, um dos maiores teólogos, o maior missionário, plantador de igreja de toda a história do cristianismo, e no qual vai ser a nossa linha de pensamento durante esses minutos, durante essa aula. E Paulo, ele foi chamado, ele teve o preparo e ele entendeu a missão. E eu quero compartilhar, né, lendo em Atos mesmo, só que lá no capítulo 9, no verso 1 ao 9, e eu vou dar alguns minutinhos para você abrir a sua Bíblia, né? Não perder os costumes dos jovens, mas abra a sua Bíblia no capítulo 9, do verso 1 ao 9. Abriu? Pois é, então acompanha aí. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando pela mão, levavam-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E dentro desse contexto,
comentário de Bacon, uma ele vai abordar de como seria difícil imaginar como seria difícil imaginar o cristianismo no século I sem Saulo. Se Saulo ele não tivesse se convertido, ele tornou a testemunha mais importante da igreja primitiva. Olha como esse rapaz, como esse apóstolo, como esse cara, ele foi influente. Presta atenção nessa aula, jovem, e que Deus venha falar contigo. Saulo, ele era um perseguidor implacável. Ele era cruel, ele era resistente, e até os discípulos questionavam sobre esse homem, sobre Paulo. E lá no versículo 21 vai dizer assim: todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Paulo queria destruir os crentes de Jerusalém. Por isso ele caçava por toda parte, para trazê-lo de volta a Jerusalém e ali exterminar. Ele não podia crer que uma pessoa pregada na cruz e consequentemente considerada pecadora e maldita pudesse ser o Salvador do mundo. Ele pensava que com aquilo que ele estava fazendo, estava prestando um serviço a Deus. Mas Deus fez algo maravilhoso na vida de Paulo. Assim como ele fez na vida de Paulo, ele fez na minha vida e ele fez na sua vida. Então presta atenção nesse vídeo, presta atenção naquilo que Deus quer falar com você. A conversão de Paulo foi uma das mais importantes da história. E ao ler o livro do Hernandes Dias Lopes, o maior líder do cristianismo, esse é o nome, eu indico a vocês. Ele usa um termo muito verdadeiro e um termo muito engraçado também, mas eu gostei do termo. Ele fala que Paulo era um touro indomável. Paulo, na verdade, ele não se converteu, ele foi convertido. Deus, ele chamou Paulo. Deus, ele me chamou. Deus, ele te chamou. Você tem um chamado para mudar essa geração corrupta. Você tem um chamado para pregar a palavra de Deus. Deus, ele te chamou para ser um agente transformador de vidas. Deus, ele me chamou. Deus, ele te chamou. E você tem um chamado de Deus para cumprir. Ele confiou a você o evangelho. Ele te chamou para ser santo. Ele te chamou para ser usado na sua vizinhança. Ele te chamou para ser usado na sua faculdade. Ele te chamou para você ser usado na sua escola. Ele te chamou para você ser usado aonde você estiver. Ele te chamou. Você tem um chamado de Deus para cumprir. Eu creio nisso, amém? E continuando a lição, Paulo, ele não se decidiu por Cristo. Ele estava perseguindo Cristo. Na verdade, foi Cristo quem decidiu por ele. Foi Cristo quem se decidiu por mim. E foi Cristo quem se decidiu por você. Não era Paulo que estava buscando Jesus. Era Jesus que estava buscando Paulo. Jesus, ele apareceu a ele na estrada de Damasco, derrubou ele no chão, subjugou totalmente, né, no caminho de Damasco. E isso faz nos entender, nos prova que a eleição de Deus sobre as nossas vidas é incondicional, que a graça de Deus é incomparável e que o seu chamado é irrecusável. Paulo, ele precisou ser jogado no chão, ele precisou ficar cego para poder entender, para poder se converter. E o que será que Deus, ele precisará fazer na minha vida? O que será que Deus, ele precisará fazer na sua vida para você entender o chamado dele na sua vida? A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. A graça de Deus, ela não aprisiona. É o pecado que nos aprisiona, é o pecado que nos prende.
A graça de Deus, ela nos liberta e assim nós entendemos o chamado de Deus na nossa vida. Não há chamado sem que o pecador se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo. E através dos ensinos do ministério de Paulo, através dessa maravilhosa palavra de Deus, nós aprendemos isso e nós sabemos que foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou. E Paulo ali, ele foi completamente transformado. Se nós irmos lá no capítulo 22, no verso 10, vai dizer assim: Eu perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: Levante-se, entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Paulo, agora ele decide ser guiado por Cristo. Ele está pronto a obedecer. Ele busca a presença do Espírito Santo. E interessante que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele vai dizer que é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que uma pessoa ser convertida sem a ação do Espírito Santo. Paulo agora ele passa por um seminário intensivo com Jesus lá na Arábia, e eu me lembro que quando eu estava fazendo pré-vestibular, né, Deus ele tratou muito na minha vida e eu não sabia qual era o propósito na época, mas eu comecei a abrir mão das minhas amizades, eu comecei a abrir mão das minhas rotinas do futebol, das amizades, daquilo que me afastava de Deus, daquilo que não tinha compromisso com Deus. E Paulo, ele escreve uma oração para os que vivem em Éfeso, e essa oração me chamou muita atenção e eu destaquei aqui e quero ler com vocês. Paulo escreve assim à igreja de Éfeso, no capítulo 1, do verso 15 ao 23. E por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre me lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que me dê a vocês o seu Espírito, Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós e os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governantes celestiais, autoridades, forças, poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. E mais uma oração ele faz no capítulo 3, e eu coloquei aqui para falar com vocês, jovem que está me ouvindo, para você que está me ouvindo. No capítulo 3, do 18 ao 19, vai dizer assim: para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo com toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Assim, sim, embora seja possível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E Paulo,
Ele foi esse rapaz extraordinário e Deus usou a vida de Paulo para ser um dos maiores exemplos para as nossas vidas. O ministério de Paulo, ele é um dos maiores exemplos para nós. E uma ilustração interessante que no século XIX, quando Alexandre Duff deixou a Escócia e foi para a Índia, depois de um tempo voltou para o seu país para tratamentos de saúde, e ali ele começou a realizar conferências missionárias. Ele pregou com grande ardor, derramou seu coração pelos jovens. Ele fez um apelo convocando para os jovens deixar a Escócia e ir para a Índia, onde estava precisando de gente, onde estava precisando de missionários. E ele ficou tão chocado com a resposta daqueles jovens que teve um ataque cardíaco no púlpito e desmaiou. Presta atenção. E os médicos responderam que ele não podia voltar ao púlpito, mas ele retrucou, precisou terminar, ele retrucou os médicos e falou assim, eu preciso terminar de fazer o meu apelo. E ele foi contra a vontade do médico, voltou para o púlpito e disse assim para os jovens: Jovens, se a rainha da Escócia convocasse vocês para qualquer missão diplomática em qualquer lugar do mundo, vocês iriam com orgulho, sem detença. Os reis dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que amou vocês, morreu por vocês na cruz, convoca-os para ir à Índia como embaixadores do céu, e vocês não querem ir. E ele afirma, então irei eu, estou velho, cansado, doente, pouco poderei fazer. O povo indiano saberá que alguém os amou e se dispôs a ir até eles, levando as boas novas da salvação. Quando Alexandre Duff terminou seu apelo, o auditório estava em prantos. O Espírito de Deus reproduziu grande quebrantamento naquela conferência e dezenas de jovens se levantavam atentando o desafio de ir para a Índia. E o interessante é que Hernando Dias Lopes fala no livro dele que é muito frustrante chegar atrasado e doloroso chegar tarde demais. Ou alcançamos a nossa geração para Jesus, ou então teremos fracassado na nossa missão. Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 1, por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando eu coloquei nas mãos sobre você. Paulo, ele foi esse exemplo maravilhoso. A vida de Paulo, o ministério de Paulo, e a lição ela vai concluir assim. O fim da vida de Paulo é uma demonstração da sua fé, coragem e amor a Jesus. Mesmo preso lá em Roma, ele continuava a pregar. Lucas encerra o livro com a declaração daquilo que Paulo fazia. Ele não falou sobre a sua morte, talvez por tristeza, mas o certo é que o livro, sem um encerramento tradicional, nos faz perceber que aquela igreja viva e operante por meio de Pedro, de Paulo, de todos os demais discípulos, continua hoje em cada um de nós. O final não será de derrota ou com uma descrição de morte de um, pois muitos morreram por amor a Cristo. Mesmo que outros ainda morram, a igreja sempre estará viva. E, para finalizar, fica aqui a nossa aplicação prática. A vida e o ministério de Paulo são um grande referencial para nós. O que nós acabamos de ouvir, o que nós acabamos de aprender. O chamado de Paulo na nossa vida, o chamado de Paulo na vida dele, né? O chamado de Deus na nossa vida e o ministério de Paulo. E o quanto nós temos dedicado a nossa vida e ministério para a expansão do reino de Deus. Guarde essa pergunta e responda para você mesmo. Nós vamos
nos ver nas próximas aulas. Então não deixe de se inscrever aí no canal, curte, compartilha com todos esse vídeo. Que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa te capacitar, que Deus ele possa continuar dando sabedoria e inteligência para você entender aquilo que Ele tem preparado para você, e que você venha estar sensível à voz de Deus, venha estar sensível, né, àquilo que Deus tem falado contigo, e que o Espírito Santo venha te consolar, que o Espírito Santo venha te ajudar a caminhar nesse mundo tão terrível, onde nós tantas vezes pecamos contra Deus e nos afastamos dele, mas precisamos fazer com que apagamos de nós todo o pecado pelo sangue de Jesus Cristo, e que possamos entender a nossa verdadeira comissão, o nosso verdadeiro chamado, e que Deus ele venha te purificar a cada dia, e que você venha estar disposto a servir, assim como Paulo fez, obedecendo e tendo um ministério bem sucedido nas mãos de Deus. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, valeu e fui!